Bom, pessoal, o objetivo então da aula é a gente finalizar o choque séptico, tá bom? Eu não tô conseguindo gravar a minha imagem aqui, então vai ficar só a minha voz mesmo, porque deu um problema no gravador do meu computador, então eu tô gravando pelo celular, então fica só a voz, tá bom? Eu conversei com a Ellen, vocês têm um objetivo de enviar pra mim na segunda-feira, não é enviar, vocês vão me entregar. A resolução de 2 estudos de caso. Então, no final dessa aula de choque séptico, eu vou passar 2 estudos de casos para vocês. Vocês fazem a cópia desse estudo de caso numa folha para me entregar, com o estudo de caso escrito, com a pergunta e com a resposta. São 10 questões, 5 questões para cada estudo de caso, tá bom? Quando eu chegar lá, eu vou falar melhor para vocês. Então, nós já vimos todos os tipos de choque. Do distributivo, a gente viu o neurogênico, a gente viu o neurogênico e o anafilático. Nós já vimos o cardiogênico e vimos também o choque hipovolêmico. Aí faltou o séptico, então, e aí eu vou fazer esses 2 estudos de caso para vocês me entregarem na segunda-feira e depois tem mais 3 estudos de caso que eu vou trabalhar em sala de aula com vocês, tá bom? Então, o choque séptico, pra gente falar já da aula em si, ele é uma condição, uma síndrome ocasionada pela presença na corrente sanguínea de micro-organismo. Então, na verdade, o que acontece quando eu falo em síndrome significa que são os sinais e sintomas que o paciente vai apresentar. E esses sinais e sintomas, eles são generalizados, por isso que a gente chama de sepse, né? Lembra que até em algum momento eu cheguei a comentar na aula com vocês que a sepse propriamente dita não era a infecção generalizada, e sim a resposta inflamatória do corpo generalizada. Por quê? Porque o micro-organismo, ele entra em contato com a corrente sanguínea do paciente, ele não fica lá, mas ele estimula uma resposta inflamatória generalizada e isso faz com que o corpo responda com uma insuficiência circulatória e uma perfusão tissular inadequada. Então, uma ineficiência circulatória, uma insuficiência, significa que o paciente fique hipotenso. E essa perfusão tissular inadequada, eu cheguei até a comentar o que era perfusão tissular em sala de aula, é quando a gente aperta a pontinha do dedo e não tem sangue, né? O tempo de preenchimento capilar é ruim, não tem sangue chegando suficientemente nessas regiões. E eu tenho que pensar que eu não posso imaginar só a ponta dos meus dedos. Eu tenho que imaginar que se não está chegando nas periferias, provavelmente também os principais órgãos estão sofrendo. Então não está chegando sangue suficiente no pulmão, no intestino, no rim, no fígado. Todos os órgãos estão sofrendo com essa hipoperfusão, né? Com essa perfusão tissular inadequada. Bem, para vocês entenderem o choque séptico, ele tem fases. Então, o choque séptico começa, claro, com a sepse. Lembrando que a sepse é a infecção. Infecção que tem um foco, pessoal, não é infecção generalizada. O próximo slide vai mostrar isso bem para vocês. Então, vamos supor que eu esteja com uma infecção no dente. Eu tenho um foco de infecção. E aí, há uma resposta sistêmica a essa infecção. Que resposta sistêmica é essa? O meu corpo vai ativar o meu sistema imunitário, né? Meu sistema imune, que vai liberar mediadores da infecção para o meu corpo inteiro. Então, basicamente, a sepse tem um foco que avisa o meu sangue que eu tenho um foco de infecção, né? Então, meu sangue entra, assim, em contato com um micro-organismo e aí, ele entrar em contato com o micro-organismo libera mediadores, e são esses mediadores que vão ativar, como vocês estão vendo aí, uma resposta sistêmica à infecção. Então, vai gerar todo o processo inflamatório no corpo inteiro. Lembrando que o processo inflamatório é dor, calor, rubor, edema e depois, por último, perda de função. Então, quando o meu sangue entra em contato com um foco séptico, ou seja, com um foco de infecção, todos os meus órgãos respondem com resposta inflamatória. Então, é a primeira fase. Então, tá aí sepse, resposta sistêmica à infecção, ou seja, resposta inflamatória do corpo. Se isso não é tratado, evolui para uma sepse grave. O que é a sepse grave?
todos esses órgãos que estão inflamados agora, porque receberam aí essa resposta de inflamação a esta infecção, começam a perder função, ou seja, ficar disfunção dos órgãos e dos sistemas. Então, vamos pensar lá na minha infecção de dente. Eu tô com uma infecção no meu dente e tá séptico, ou seja, o meu corpo inteiro está respondendo de forma inflamatória. Porém, esta inflamação e esta resposta começou a se agravar. Eu começo a ter, por exemplo, uma disfunção renal. Eu começo a ter uma disfunção circulatória, então eu fico cada vez mais hipotensa e o meu rim para de funcionar, ou vai parando, vai ficando disfuncional. Então essa é a sepse grave. Aí a sepse grave evolui, se não cuidada, para o choque séptico, que é finalmente a condição mais grave em que a pressão arterial tá tão baixa que não perfunde mais, ou seja, não manda mais sangue para o corpo, e isso faz com que a pessoa entre em PCR, tá? Então, esses estágios do choque séptico, ele existe para qualquer choque também, na verdade, mas no séptico é o mais evidente. E aí, então, começa com a infecção, que é a sepse. Essa infecção, ela sinaliza o meu corpo, né? Então, a resposta inflamatória do corpo inteiro. Aí, depois começa a ficar grave, ou seja, essa resposta inflamatória faz alguns órgãos ficarem disfuncionais, eles começam a ficar sem fazer o que eles devem fazer de forma efetiva, e aí, por último, eles param. Quando eles param, é o choque propriamente dito, porque a hipoperfusão, ou seja, a pressão ficou tão baixa que não chega sangue, e aí os órgãos começam a parar, tá? Aqui nesse slide explica um pouco melhor isso. Então, olha lá, o micro-organismo no tecido corporal. Vou dar de novo o exemplo da infecção de dente. O dente infeccionou, gera uma resposta imune, mais a liberação de mediadores bioquímicos. Então, o que são esses mediadores bioquímicos? É o que avisa o meu corpo inteiro, todos os meus órgãos, que eles vão inflamar porque tem uma infecção. Então, isso eu deixei bem gravadinho aí para vocês não pensarem que é o micro-organismo que está circulando no sangue, porque existe sim uma doença de infecção de corrente sanguínea que pode também se tornar uma sepse, mas que não obrigatoriamente toda sepse é uma infecção de corrente sanguínea, deu para entender? Então aqui eu tô falando de um foco de dente, então vamos pensar, uma infecção no dente ativou meu sistema imune, fez a liberação desses mediadores bioquímicos, compostos químicos que vão percorrer o meu sangue e vão avisar o meu corpo inteiro a gerar uma reação inflamatória grave. Esta reação inflamatória grave no corpo inteiro gera aí uma diminuição do volume sanguíneo e uma hipotensão automaticamente. Então, o meu corpo inteiro começou a responder de forma inflamatória, eu vou ficando hipotensa. Quanto mais hipotensa, menos perfusão. Por quê? Porque o sangue não está chegando onde deveria chegar. E aí, isso, conforme vai passando, se não tratado, vai gerando cada vez mais hipoperfusão tissular. O que é a hipoperfusão tissular? Chega cada vez menos sangue, e chegando cada vez menos sangue, o órgão vai ficando sem oxigênio, sem nutrientes, e isso faz com que ele entre em disfunção e, por fim, a falência, que é o choque propriamente dito, tá? Então, pensem nessa sequência do choque séptico nesse sentido. Eu tenho um foco de infecção, essa infecção libera mediadores no meu sangue que avisam o meu corpo inteiro para inflamar, meu corpo inteiro, todos os sistemas inflamam, essa inflamação diminui a pressão e, com o tempo, se não tratada, vai fazendo com que aqueles sistemas fiquem disfuncionais. Isso acontecendo, vai ficando cada vez mais grave, então o choque vai ficando cada vez mais grave até levar à parada, ou seja, até levar à disfunção total do órgão. Bom, qual é essa disfunção? Também é progressiva. Um dos primeiros órgãos a parar, a entrar em falência por hipoperfusão por conta do choque séptico é o pulmão. Depois do pulmão, o fígado, depois do fígado, o rim, e assim, consequentemente, todos os sistemas e todos os órgãos vão parar. Por isso que a sepse é tão grave. Então, eu vou de novo no exemplo do dente para a gente não perder o fio da meada, tá? Eu tive uma infecção de dente,
meu sistema imunitário foi ativado, só que essa infecção é grave. E aí ele libera mediadores no meu sangue. O que são esses mediadores? São compostos químicos do meu sistema imune que vai avisar todos os órgãos do meu corpo, todos os sistemas a entrarem em inflamação grave. Eles todos inflamam e por eles inflamarem a minha pressão cai. A minha pressão vai caindo gradativamente, vai caindo até não conseguir mais perfundir os órgãos, ou seja, quanto menos pressão arterial, menos sangue circulando, menos oxigena os meus órgãos. E aí, oxigenando menos os meus órgãos, o pulmão é o primeiro que vai sofrer. Por que o primeiro que ele vai sofrer? Ele sofre porque ele morre, acaba perdendo a função. Então, aquela hipoperfusão, né, a hipotensão que levou à hipoperfusão faz o meu pulmão parar primeiro, depois para o meu fígado, depois para o meu rim e assim, consequentemente, vai parando todos os órgãos e aí a gente já está no choque séptico, certo? O que o paciente apresenta de sintoma? Então, de sintoma, o paciente vai ter, obrigatoriamente por ser uma infecção, a primeira coisa que a gente pensa é a febre, mas não é tão obrigatoriamente assim, tá? Então, vamos pensar que eu vou separar em duas classes para vocês entenderem. Em geral, um paciente, quando está com sepse, ele vai apresentar febre e hipotensão. Então, tá escrito aí, ó, paciente consciente, alerta ainda, a pele fica quente e ruborizada, como se ele estivesse respondendo a uma infecção, o pulso ainda é bom, mas já tem hipotensão moderada. E débito urinário começa a diminuir e tem febre. Então, basicamente, o que está dizendo é assim, ó, a maioria dos pacientes com sepse apresentam hipotensão e febre. Porém, quando eu digo que é a maioria, eu não disse que é todos. Existe aí uma grande parcela dos pacientes que não vai apresentar hipotensão e febre. E aí, como a gente vai saber que ele está séptico? Coloca nessa categoria de paciente, principalmente os idosos, tá? Que em geral não fazem hipotensão, porque podem já ser hipotensos, e não fazem febre, tá? Então, se ele não tá apresentando nem febre, nem hipotensão, ele pode ter esses outros sintomas referidos que eu coloquei aí. Então, o vozinho, vamos pensar num vozinho acima de 60 anos, tá? Ele está com cefaleia, ele está com prostração. O que é prostração? Fica quietinho, mudança de comportamento. Então, em geral, é aquele vozinho que é alegre, que faz tudo, que levanta, que conversa, e de repente ele tá quietinho, ele só quer dormir, ele só fica sentado, ele muda o comportamento. Então, a prostração é a mudança de comportamento de quem era ativo para quem ficou quietinho, tá? Então, cefaleia, prostração, mialgia é aquela dor no corpo, que é uma dor nos músculos, então ele começa a reclamar de dor no corpo. A apreensão é aquela sensação que eles têm de preocupação o tempo inteiro, então é aquele vozinho que ou fica agitado, como tá dizendo aí na próxima, ou é aquele vozinho que não entende o que tá acontecendo e fica com aquela coisa na cabeça. E por último, eles não têm vontade de comer, ficam com anorexia. Então vejam que é uma mudança completa de comportamento, mas mesmo assim, ele nem apresentou febre nem hipotensão. Então, existe sim a possibilidade de um paciente séptico ter todos esses outros sintomas, mas não ter hipotensão nem febre. Mas ele pode ter tudo também. Então, no caso clínico que eu dei para vocês, que eu vou dar para vocês, você vai ver que eles vão ter tudo. O paciente que eu coloquei, ele tem tudo. Mas existe a possibilidade dele ter só esses outros sintomas e não ter hipotensão e também não ter febre, tá bom? Então, nesse slide aqui, eu preciso deixar claro para vocês que existe a possibilidade de o paciente ter todos esses sintomas que estão referidos aí, ou ter só hipotensão e febre, começar com hipotensão e febre, ou não ter hipotensão e febre e ter todos esses sintomas ditos aí. Tá bom? E aí, então, o choque, ele vai ter, o séptico, né? Vai ter duas fases. Na fase inicial, o paciente ainda não vai entrar em PCR, mas se não for tratado, a consequência é a PCR. E já na fase do choque frio, que é a próxima fase, vocês vão ver que o paciente já está quase em PCR. Então, no comecinho, o paciente vai ter febre, então as extremidades vão estar quentinhas,
ou seja, vai estar bem quente. O paciente não vai ter hipotensão tão severa, mas pode apresentar. Ele vai ficar dispneico, mas nem tanto. E o xixi começa a ficar menorzinho, começa a ficar menos quantidade, tá bom? E ele vai apresentar febre, se for um paciente que apresenta febre. Aí isso vai evoluindo, ele entra no choque frio. O que é o choque frio? O que era quente agora fica frio, literalmente. Então, aquele sintoma de febre da pele quente começa agora a ficar fria. Ele vai ficando cada vez mais hipotenso. Ele vai ficando cada vez mais com dispneia, o que leva ele a uma acidose metabólica. Então, como ele não consegue mais fazer troca gasosa adequada, ele entra em acidose, tá bom? Então, o choque sempre vai ter estas duas fases. No início, ele é quente e no final, ele é frio. No final, quando eu digo no final, significa que esta fase é avançada em que o paciente está cada vez mais grave, tá bom? E aí, qual é o tratamento? A gente já entendeu que qualquer tipo de choque é necessário que se entenda qual foi a causa do choque, porque só tentar atender a PCR não vai adiantar. O paciente não vai ter um bom resultado, né? Um bom prognóstico se a gente ficar só tentando ali ressuscitar ele e não tratar a causa. Então, obrigatoriamente, é necessário que a gente entenda qual é o foco da sepse. Então, nesse exemplo que eu dei durante a aula, eu disse que o foco era dentário, né? Mas poderia ser uma úlcera por pressão, poderia ser uma ferida cirúrgica, poderia ser qualquer foco. Então, a primeira coisa é identificar qual foi o foco da infecção, qual foi o foco da sepse, porque daí a gente consegue identificar o agente, né? Qual foi o bichinho que tá ali. Identificando o bichinho, a gente consegue agir com antibiótico-terapia. Então, é prioridade. Se a gente não entrar com antibiótico, o paciente vai morrer. E aí a gente vai monitorando, né, o coração desse paciente. Por quê? Porque o primeiro sintoma que ele pode apresentar, e é o mais comum, é a hipotensão. Aí a gente vai observar outros parâmetros, como tá aí, ó, nível de consciência, respiração, pulso, cor da pele, preenchimento capilar, hidratação, a pressão das veias, a temperatura, a diurese, tudo isso tem que ser monitorado. É claro que também, como o paciente está hipotenso, a gente vai fazer reposição volêmica, como tá aí, e vai usar vasoconstritores, inotrópicos e vasodilatadores. O que eu quero que vocês pensem aqui é que provavelmente antes do paciente entrar em PCR, ele vai entrar com noradrenalina. Lembra que eu falei isso? Noradrenalina é uma tentativa de aumentar a pressão arterial desse paciente antes dele entrar em PCR. Bom, e cuidado de enfermagem, a gente vai monitorar tudo o que possa levar, além da sepse que o paciente já tem, um foco de infecção. Então, vamos pensar, o paciente está hospitalizado, ele tem acesso venoso? Tem. Ele já está séptico? Já. Será que eu posso piorar a vida dele levando uma infecção também para a corrente sanguínea dele a partir de um acesso venoso? Posso. Será que eu também posso piorar a vida desse paciente levando para ele uma infecção a partir da úlcera por pressão que ele tenha? Posso. Então aí tá, ó, monitorar sítios de punção arterial, venosa, incisões cirúrgicas, sondas, feridas, úlceras, para a gente identificar se não há sinais de infecção nessas regiões. Porque se o paciente já está séptico, eu não quero levar mais infecção para ele, eu tenho que monitorar todas as portas abertas para uma infecção. Então, tudo que é considerado porta aberta para uma infecção deverá ser monitorado a partir de agora pela enfermagem para evitar que novas infecções aconteçam ou que a sepse dele piore, tá? Então, tudo que a gente tiver que realizar nesse paciente será asséptico, né? Por conta dessa coisa que eu acabei de explicar, que eu não quero levar mais infecção para ele, e uma das prioridades em todos os pacientes, lógico, mas aqui eu não tenho como deixar de citar, é a higiene das mãos. Então, um paciente com sepse, tudo que a gente for fazer, a gente tem que redobrar a atenção na higiene das mãos, tá? E aí, a gente também vai comunicar alterações da temperatura, né? Então, de repente, ele tava com febre, aí eu comecei a tratar com antibiótico, a febre melhorou, mas aí depois a febre voltou. É um sinal de alerta. E administrar os medicamentos de forma segura, tá bom? Terminamos o choque séptico.
Agora eu vou lá com vocês no estudo de caso e vou deixar ele aqui na tela para vocês pausarem o vídeo. Eu vou ler ele rapidinho, mas vocês vão pausar o vídeo agora, porque vocês têm que transcrever isso no papel. Então, você vai pegar uma folha bonita, eu não quero folha de caderno com a rebarba do lado, tá? Então, eu quero uma folha ao maço ou uma folha sulfite. Você vai colocar seu nome e vai começar a transcrever. Vai passar esse estudo de caso para o papel, para depois você copiar a pergunta e responder. Então, eu vou ler ele aqui com vocês. O estudo de caso 1 é um choque séptico, já tô falando o que é, e a história clínica é: um paciente masculino de 68 anos, admitido no pronto-socorro, trazido pela filha com quadro de prostração intensa, ou seja, mudou o comportamento, confusão mental progressiva e ele teve febre há 3 dias. A filha diz que ele apresentava tosse produtiva com secreção amarela, dispneia aos pequenos esforços e recusa alimentar, ou seja, estava com anorexia já, como a gente viu lá nos sinais e sintomas. Ele é hipertenso, diabético tipo 2 há 15 anos, não usa direito os remédios, tem uma história de pneumonia há 2 anos. Chegou em estado grave, sonolento, respondendo somente a estímulo verbal com lentidão, então um Glasgow de 13. A pele estava quente, ruborizada e úmida. A extremidade estava com pulso periférico cheio e a temperatura 39,2. Então, aqui eu imagino já que ele esteja na fase quente do choque séptico, aquela primeira fase em que os sintomas ainda estão em evolução. Sinais vitais: PA 8/4, frequência 122, frequência respiratória 28, saturação 90, e ele só fez 20 ml de xixi nas últimas 2 horas. Eu deixei esses exames laboratoriais aí e a gasometria arterial também para vocês saberem o que são esses mediadores. Então, é isso que a gente monitora em relação a mediadores, tá bom? Mediadores químicos. Então, é leucócito, é lactato, é creatinina, é PCR, tudo isso são aqueles mediadores que ficam alterados e avisam o corpo inteiro para inflamar, tá bom? Vocês não precisam saber eles, mas é só para saber que eles existem. Deixei também o pH, PaCO2 e o HCO3, que são também mediadores químicos, tá? Só para vocês entenderem, então, exames laboratoriais e gasometria arterial, tudo alterado, tudo para mais. Tudo avisando o corpo que tem que inflamar, tudo avisando o corpo que está em um choque séptico já grave, tá? Em uma sepse grave. Bom, então vamos lá. O médico diagnosticou o choque séptico de foco pulmonar, então a gente já sabe qual é o foco, e prescreveu oxigenoterapia, expansão volêmica, antibiótico por veia e drogas vasoativas em bomba de infusão. A droga vasoativa aqui em bomba de infusão é a noradrenalina, não tá escrito, mas escrevam aí, noradrenalina, tá bom? Durante a assistência, o técnico observou que o paciente apresenta rebaixamento progressivo do nível de consciência, ou seja, o tratamento não está sendo efetivo. As extremidades começam a ficar frias, o que era quente evolui para frio e há uma queda nessa resistência, uma queda maior ainda na pressão arterial. Então, aqui, ó, há uma queda maior ainda na pressão arterial, tá bom? Então, o choque que era quente agora virou frio, ok? E aí, ó, vou pedir para vocês pausarem novamente o vídeo e copiar uma questão e responder. Copiar a 2 e responder. Eu não quero copiar todas as respostas. Eu quero que vocês copiem a questão 1 e respondam, tá bom? Então, pedi para explicar como que o choque séptico acontece, né? E quais são os sinais clínicos que esse paciente apresentou. Depois, vocês vão identificar nos exames ali, eu falei aqueles mediadores, né? Vocês vão identificar ali que todos estão alterados e vão justificar o que é a hipoperfusão, né? Então, não precisa exatamente justificar os mediadores, mas eu quero que vocês justifiquem a hipotensão do paciente e a hipoperfusão tecidual. A 3 é descrever 3 intervenções de enfermagem também justificando. Então, eu vou monitorar a febre, por quê? Eu vou dar volume, por quê? Eu vou administrar noradrenalina, por quê? Tá bom? A 4 é explicar por que tem que monitorar o xixi do paciente. Então,
vocês viram lá que ele fez 20 ml em 2 horas. Então, vocês vão fazer uma pesquisa rápida e vão ver qual é o normal de uma pessoa fazer em quantidade de xixi por hora. Com certeza não é 20 ml, né, a cada 2. Então, vocês vão fazer essa comparação aí e explicar, né, por que a gente tem que monitorar o xixi desse paciente. E, por fim, vão descrever o mecanismo da noradrenalina. Descreva o mecanismo de ação das drogas vasoativas. A única droga que eu quero que vocês expliquem é a noradrenalina, tá bom? Então, pausa o vídeo, escreve questão por questão e responda. Cuidado com as respostas do chat GPT, porque eu sei que algumas pessoas vão colocar no chat GPT para ter uma resposta melhor. E se o chat GPT der alguma terminologia que você não conhece, não coloca. Porque se você colocar, eu vou te perguntar. E se você não souber me responder, eu vou anular a sua resposta. Por que eu tô falando desse jeito? Porque essa atividade são 2 estudos de caso. E cada um deles vai valer 1 ponto. E eu vou fazer com que a última prova valha 2 pontos a menos. Então, a última prova de vocês vai valer 8, porque vocês têm que me entregar na segunda-feira, nem um dia mais, nem um dia menos, esses 2 estudos de caso escritos em uma folha para entregar, tá bom? Então, vale 2 pontos, 1 ponto cada estudo de caso. E, me respondeu uma coisa que não sabe, não vai valer 2 pontos, né? Vai valer um pouco menos, porque eu vou começar a tirar a nota da questão que você não souber me responder, ok? Estudo de caso 2, pausa na tela para você copiar. Então, pausa aí o vídeo para você poder copiar. É um choque anafilático, não é mais séptico. Então, a paciente tem 32 anos, ela entrou no pronto-socorro, recebeu penicilina numa unidade básica de saúde e começou a ter, depois da administração, 5 minutos depois, reação alérgica, né? Então, ela teve prurido, sensação de calor, edema nos lábios e pálpebras, dispneia súbita, chegou no PS gravíssima, ansiosa, agitada, com urticária no corpo inteiro, vermelha, esse eritema difuso é vermelha no corpo inteiro. A PA dela estava 7/4, frequência 138, respiração 32, saturação 86. Esse estridor laríngeo é que a respiração dela estava tão ruim que ela estava roncando, tá? Estridor é que a pessoa não está conseguindo respirar direito. Ela tinha edema de língua e durante o atendimento teve uma piora progressiva da pressão e do padrão respiratório. A prescrição foi adrenalina intramuscular, presta atenção nisso, oxigenoterapia, dar volume, dar antialérgico e dar corticoide. Eu quero que vocês, então, expliquem, pausa de novo o vídeo para copiar, explique detalhadamente por que o choque anafilático aconteceu, a gente já teve aula disso, explicar os sinais que indicam o comprometimento respiratório dela, então, por que ela começou a ter cada vez mais comprometimento respiratório? Tá na cara ali que ela teve um edema de glote, né? 3, explicar o mecanismo da adrenalina intramuscular, por isso que eu evidenciei bem na minha fala. Vocês têm que explicar por que a adrenalina não está sendo na veia, por que a adrenalina está sendo feita intramuscular, tá? O 4, descrever 2 prioridades da assistência do técnico de enfermagem e explicar por quê. Então, imediatamente você vai querer fazer o quê? Sei lá, vou juntar o material para intubação. Por quê? Não, eu vou administrar a adrenalina IM, tá? Por quê? Tá? Então, eu quero que vocês priorizem 2 ações aí. E, por último, explicar por que ocorre hipotensão severa em casos de choque, que foi o que a gente falou até agora, tá bom? Bem, então, vou mandar um áudio para Ellen também, falando que essa atividade vale 2 pontos, cada estudo de caso vale 1. Só entreguei, tá valendo? Não, eu vou corrigir. Então, pode valer até 1 ponto. Se tiver errado, vale menos. E a prova final vai valer 8 pontos, tá bom? Então, pausem o vídeo, copiem a questão, respondam. Copia a 2, responde. Eu não vou nem aceitar